Ok, se você clicou nesse vídeo, provavelmente está em uma dessas situações. Ou alguém já te perguntou: "E aí, você quer ser o quê da vida?" Ou você mesmo se pergunta isso toda semana e muda de resposta toda vez. E antes que alguém diga: "Não, isso não é falta de foco", talvez seja exatamente o contrário. Se você procurar conselhos sobre o futuro profissional em praticamente qualquer lugar, escola, família, LinkedIn, vídeos motivacionais, o discurso é sempre o mesmo. Escolha cedo, escolha uma coisa só e siga reto até o fim. Como se a vida fosse uma linha reta e você estivesse errado por virar. Eu vejo isso o tempo todo, pessoas se sentindo atrasadas, confusas ou fracassadas. Não porque erraram, mas porque mudaram. E a pergunta que quase ninguém faz é: por que a gente trata a mudança como erro? Eu recebo muita mensagem de gente perguntando: mas como você decidiu o que fazer? Quando você teve certeza? E a resposta sincera é: eu nunca tive. E talvez esse seja justamente o ponto. Porque a ideia de que existe uma decisão definitiva para o resto da vida é relativamente recente. Ela vem de um mundo que mudava devagar, com profissões estáveis, identidades fixas e menos possibilidades. Só que esse mundo não existe mais. A gente vive em um contexto onde habilidades envelhecem rápido, interesses mudam, tecnologias surgem, valores se transformam. E mesmo assim, continuam cobrando que você escolha uma identidade profissional imutável, como se fosse um voto vitalício. Então, deixa eu te dizer algo claro logo de início. Se o objetivo é apenas ter um rótulo confortável para responder perguntas em almoço de família, esse vídeo talvez nem seja para você. Escolha qualquer coisa, decora o nome e pronto. Mas, se você quer construir um futuro que acompanhe quem você se torna e não quem você foi aos 17 anos, então a conversa é outra. Existe uma confusão enorme entre escolher um caminho e congelar uma identidade. A maioria das pessoas acredita que mudar de área significa recomeçar do zero. Mas isso só faz sentido se você enxergar sua trajetória como blocos isolados e não como um sistema. Aprendizado acumula, experiência transfere, habilidades conversam entre si. O problema é que a gente aprende a pensar em carreira como se fosse uma prova de múltipla escolha, quando na verdade ela funciona muito mais como um processo de exploração. Pensa assim: crianças não escolhem quem vão ser, elas testam, experimentam, erram, repetem, abandonam, voltam. Em algum momento da vida adulta, a gente decide que isso virou imaturidade, quando na verdade é exatamente o mecanismo que gera evolução. Isso não significa viver sem direção, significa trocar a pergunta errada pela certa. Em vez de o que eu vou ser para sempre, perguntar o que faz sentido desenvolver agora? Que tipo de problema eu gosto de resolver neste momento da minha vida? Quando você pensa assim, o futuro deixa de ser uma prisão e vira um campo de possibilidades. Mas e a estabilidade? Mas e o mercado? Mas e o medo de perder tempo? Essas perguntas são legítimas, mas partem da suposição de que mudar invalida o que veio antes. E isso raramente é verdade. A maioria das pessoas que construiu trajetórias interessantes não seguiu um plano rígido. Seguiu curiosidade, aprendeu padrões, conectou pontos. O que parece incoerente no currículo geralmente faz todo sentido na narrativa. No fim das contas, o maior risco não é mudar de direção. É insistir em uma escolha antiga só para não admitir que você mudou. Você não está atrasado, você está em movimento. E talvez o futuro não exija que você escolha uma coisa só, mas que você aprenda a escolher de novo, com mais consciência, sempre que for necessário. Se esse tema fez sentido para você, fica por aqui. Se você quiser, me conta nos comentários em que fase de mudança você está agora. A gente se vê no próximo vídeo.